dentro do esquema que nos foi passado, o trabalho é sobre unificação do movimento espírita e as suas até consequências. Então nós vamos procurar abordar a questão própria, que como consta aí já no próprio título, que é o trabalho de unificação do movimento espírita. Talvez seja conveniente fazer algumas considerações preliminares para nós nos situarmos nesse contexto. Naturalmente, o processo de apoio do mundo espiritual para as nossas atividades vem em todos os sentidos, vem há muito tempo e vai oferecendo à humanidade orientações, a humanidade vai gradativamente pegando um pouco o jeito, a maneira de implantar, etc. Nós sabemos que a doutrina espírita é a terceira revelação. Teve Moisés, teve Jesus e tem a doutrina espírita como terceira revelação. Sempre a providência divina procurando trazer ao homem condições de compreender melhor a própria diretriz de trabalho que cabe ser realizada. Um dos pontos básicos da vinda da terceira revelação da doutrina espírita é exatamente o fato de procurar resgatar o Evangelho de Jesus. Colocar em bases claras, cristalinas, bem consistentes, de tal maneira que possa ser efetivamente alcançar o resultado dessa mensagem, que é espalhar para a humanidade uma diretriz de vida e a construção de um mundo novo, que é o mundo de regeneração. Saindo da fase de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. Kardec deixou a codificação. O trabalho de divulgação, do estudo, divulgação e prática da doutrina espírita acabou ficando para os espíritas, principalmente os encarnados, sob a inspiração e orientação dos amigos espirituais. E esse trabalho que visa a difusão, que a gente chama de trabalho federativo, ele visa também, busca uma maneira de materializar o processo. De que maneira? Pela unificação, pela união. E por que isso? Porque se tentar trabalhar solitariamente cada espírita, não vai chegar a resultado praticamente nenhum. Ou nós trabalhamos juntos e nos fortalecemos e alcançamos o objetivo, ou nós simplesmente fazemos tentativas isoladas e não se chega a lugar nenhum. Porque é um trabalho que envolve o mundo inteiro e, logicamente, não está assentado nem na cabeça e nem na ação de um único homem. Agora, como é que nós vamos trabalhar unidos? Como é que vai ser o trabalho de unificação do movimento espírita? Já houve tarefas voltadas na humanidade, voltadas à unificação. As religiões antigas sempre trabalharam dentro de um propósito de unificação para alcançar seus objetivos. E alcançaram muitos objetivos. Mas a metodologia que eles adotavam era uma metodologia própria à compreensão da época. E a metodologia espírita é a mesma? O procedimento é o mesmo? Logicamente, uma doutrina espírita que torna bem evidente o princípio de liberdade, o princípio de fraternidade, o amor ao próximo como pontos básicos, a maneira de se estruturar, de se organizar é de forma diferente. Ainda no século XIX, depois que a doutrina espírita estava já instalada, a codificação estava na Terra, aqui no Brasil houve uma série de esforços. E Bezerra de Menezes, refletindo essa ideia de união, que começava aqui no Brasil, começou a fazer um trabalho importante dentro da própria federação onde nos encontramos. Outras providências foram tomadas na sequência. Em 1904, no centenário, já se programou um trabalho de expansão maior, estimulando a criação de federações em outros estados. Houve reuniões de centros espíritas ligados à federação. E em 1949, houve uma reunião em que se estabeleceu, vamos dizer, uma união mais fortalecida no Brasil, o Pacto Áureo. Na essência, era a ideia da união que se consolidava. E se consolidava de uma forma mais aberta, mais arejada, que por sinal já tinha sido destacada em 1889, quando Bezerra fez um primeiro esforço de união
e se concluiu que qualquer trabalho de integração do movimento espírita teria característica de trabalho federativo. O que é trabalho federativo? É o trabalho que preserva, fortalece a autonomia e a liberdade de ação das instituições que o integram. Então é um sistema, não é um sistema vertical, em que há uma subordinação a uma determinada força. É um sistema horizontal, onde as partes têm liberdade de encaminhar e se aglutinam, respeitando a sua própria autonomia. Mas o processo de aplicação desse trabalho ficou um tanto complexo, porque nós nos recordamos ainda que o pessoal todo queria trabalhar junto, mas ficava o problema. Eu vou interferir no centro, não posso interferir no centro espírita. Eu não posso determinar, não vou criar um papado, não vou criar um sacerdócio supremo, não vou criar um conselho superior, supremo, que determina tudo. E como é que vamos trabalhar? E nesse contexto, logo depois do Pacto Áureo, em 49, não muito logo depois, praticamente 14 anos depois, em 1963, vários companheiros que trabalhavam no campo da unificação foram até o Chico Xavier, levar uma série de questionamentos aos espíritos para que tivesse uma diretriz, para que ouvisse melhor como iam proceder o trabalho. Porque reunia, mas não podia interferir. Não podia tratar muitas vezes de coisas pela prevenção. Então era um processo um pouco complexo. E levaram uma série de perguntas aos espíritos, e quem se incumbiu de responder isto foi o Dr. Bezerra. Esta mensagem, que tem o título Unificação, que foi editada em 1963, ela tem uma importância fundamental em todo o processo de ação do movimento espírita, seja brasileiro, seja internacional. Porque ela reflete uma diretriz nova de postura no nosso trabalho de difusão da doutrina, e mais uma postura compatível com a própria doutrina espírita. Então nós vemos, vocês estão recebendo aí esse folheto sintetiza de uma forma geral todo o trabalho relacionado com a atividade dos colaboradores do movimento espírita, é a divulgação. Aqui no Divulgue tem visão geral de movimento, centro espírita, e temos de unificação também. Mas nós vamos procurar seguir aqui. Na última folha, no verso aqui, vocês têm no trabalho de unificação. São trechos dessa mensagem de Bezerra que norteou todo o trabalho do movimento espírita e ajudou o Conselho Federativo Nacional a discutir profundamente isto, o Conselho da FEB, a aprovar essas diretrizes que hoje estão dando o resultado que vocês já estão tomando conhecimento. Por favor. Logo de início, Bezerra fala aquilo que foi muito conversado. O serviço da unificação é urgente, mas não é apressado. É urgente porque define o objetivo que temos que visar, mas não apressado porquanto não compete violentar consciência alguma. Porque havia aquela preocupação de querer forçar o pessoal todo, um centro espírita, a se integrar. Falou, não, houve uma decisão lá no Rio, agora todo centro espírita precisa estar ligado aqui na entidade federativa. Ora, o espírita já nasce livre e não quer questionar a sua própria liberdade. Então não adiantava impor nada. É uma questão de consciência. Você tem que ter consciência e postura voluntária. E mais, quem for trabalhar nisso precisa ter essa visão também e saber se comportar à altura do trabalho que deve ser feito. Então Bezerra coloca, e o trabalho é tão profundo que a gente sabe que Bezerra estava, por certo, interpretando com fidelidade orientações que vinham de níveis até mais altos de onde ele se encontrava e como se encontra. Porque afeta o movimento espírita de forma profunda. Então ele disse, é urgente para quem? Para quem tem consciência. Para quem acha que é importante fazer o trabalho. Para quem quer se doar, não que queira impor. É urgente. Agora, a pessoa que está prevenida, que está assustada, que está amedrontada, que não sabe como é que vai ser o processo de unificação, faz o seu trabalho com liberdade. Nós, do trabalho de unificação, é que precisamos conquistar as pessoas para confiarem no que nós estamos fazendo. E se nós tivermos, mesmo depois disso, um comportamento personalista, vaidoso, prepotente,
de imposição, vai fugir novamente. Então, quem assumir um trabalho federativo precisa ter consciência e assumir essa postura exata de ter ponto de humildade bem vivenciado, esforço de solidariedade bem autêntico, não se subordinar, mas não querer que haja subordinados. E fazer um trabalho realmente coletivo nos moldes da postura do Evangelho. Então, Bezerra já começa dizendo que o serviço da unificação é urgente porque é a meta que tem que buscar. Mas não é apressado porque nós não vamos violentar a consciência de ninguém. Trabalho na doutrina espírita é trabalho voluntário, trabalho consciente. Emmanuel diz que na seara espírita cristã não há lugar para trabalhadores constrangidos. E o Espírito de Verdade já tinha dito para Kardec que nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma, tem que fazer espontâneo e voluntariamente. É a postura que nós estamos aqui, todo mundo está aqui voluntariamente nesse processo. Houve uma outra citação que diz: mantenhamos o propósito de irmanar, aproximar, confraternizar, compreender. E, se possível, estabeleçamos em cada lugar onde o Espiritismo apareça por legenda de luz, um grupo de estudo, ainda que reduzido, da obra kardeciana à luz do Cristo de Deus. Então nós vemos aí que é o propósito de irmanar, tem que buscar, envolver com sentimento de fraternidade e solidariedade, mas dá uma objetividade clara a ser conseguido. Qual é? Nós temos que multiplicar o número de centros espíritas. Em cada lugar, isso já foi falado em 63, agora que a gente está começando a acordar um pouco. Onde tiver um ponto que a gente possa e deva colocar um centro espírita, coloca. Não precisa brigar o centro para depois espalhar. Você pode fazer um plano de multiplicar as ações, que é mais coerente, mais lógico, mais fraterno, inclusive. E com melhor resultado. Esse ponto que Bezerra nos traz também é muito importante. A doutrina espírita possui seus aspectos essenciais em configuração tríplice. É tríplice porque é abrangente, pega a filosofia, a ciência, a religião em todos os seus aspectos. Mas ele tem uma frase aqui básica, basilar: que ninguém seja cerceado em seus anseios de construção e produção. Qualquer pessoa que aceita a doutrina, queira ajudar, queira trabalhar, tem todo o direito. Nem Jesus, nem Espírito de Verdade, nem Kardec, nem Ismael, nem Bezerra vai querer impedir ninguém de fazer alguma coisa. É o direito que a pessoa tem de errar também, de tentar fazer, de realizar alguma coisa boa. Isto preocupava e ainda preocupa muitos setores do trabalho da unificação. Fala, fulano está fazendo isso, fulano está desviando aqui, como é que vai fazer? Tem que acabar. Ele não tem que acabar com ninguém, a gente tem que cumprir nossa parte. Ocupar o espaço, porque se há outros que estão fazendo de uma forma errada, é porque o espaço estava aberto e foi feito de forma errada. Ou os órgãos federativos com responsabilidade de ação fazem a coisa certa, ocupando espaço, vai deixar espaço aberto para outro fazer. E a providência divina não vai, de jeito nenhum, privilegiar ninguém no processo. Nós é que temos aqui que fazer o trabalho. Se formos ser diferentes, nós vamos repetir aquilo que a igreja fez, outras religiões fizeram, queimando gente que pensava diferente, assassinando pessoas porque pensavam de forma diferente. E é lógico que isso daí não tem nada a ver com doutrina espírita e nada a ver com o Evangelho. Então, que ninguém seja cerceado em seus anseios de construção e produção. Isso é basilar no campo de unificação no movimento espírita. Bezerra diz mais: quem se afeiçoe à ciência, que a cultive em sua dignidade. Quem se devota à filosofia, que ele engrandeça os postulados. E quem se consagra à religião, que ele divinize as aspirações. Mas que a base kardeciana permaneça em tudo e todos, para que não venhamos a perder o equilíbrio sobre os alicerces em que se nos levanta a organização. Por quê? Porque ninguém vai pretender ser um enciclopedista dentro do movimento espírita, ele vai fazer tudo. Por maior que seja o espírito, ele vai fazer dentro de uma certa possibilidade, mas a doutrina é muito abrangente.
Então, cada um tem uma possibilidade, um jeito. Dentro de um centro espírita, tem o que gosta da mediunidade. Tem um que não quer nem entrar na sessão mediúnica, gosta da evangelização. Tem outro que acha que não gosta disso, gosta da assistência social. Outro está mais afinado para atender quem vem buscar socorro. Outro gosta mais da comunicação. Nós temos espaço para todo mundo, então não precisamos ficar brigando um com o outro, querendo disputar ou fazer com que todos façam aquilo que nós achamos que deve ser feito. Há espaço para todos. Mas que seja o que for feito dentro do centro, precisa estar de acordo com a obra kardeciana, com a obra básica da doutrina espírita. Isso é um ponto fundamental. Bezerra ainda coloca: Allan Kardec nos estudos, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé não se faça hipnose, pelo qual o domínio das sombras se estabelece sobre as mentes mais fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento. Então ele já começa a dizer que é fundamental nós termos a obra kardeciana como base. E por que eles falam que a obra kardeciana é base? Porque a obra kardeciana está a doutrina espírita. Muita gente, não, a doutrina espírita sempre existiu. Não, o que sempre existiu foi aquilo que a doutrina espírita coloca como pontos claros que estão na natureza, falando a respeito de uma verdade que sempre existiu. A reencarnação sempre existiu, a nossa imortalidade sempre existiu, mundos habitados sempre existiram, todo esse processo sempre existiu. Agora, a doutrina espírita surgiu em 18 de abril de 1857. E quem disser que é espírita tem que estar no mínimo de acordo com o que está nessa obra. Então é um ponto que a gente precisa tornar claro e diferenciar bem as coisas, né? Então, aí já destaca, se é espírita, então tem que estudar Kardec para realmente refletir a doutrina espírita. Caso contrário, nós podemos até usar indevidamente o termo de espírita. Vocês estão observando, vocês que estão com o folheto, que tem várias outras citações que não estão aqui, porque aqui pegou um resumo desta. E tem textos que podem ser muito mais divulgados. Libertação da palavra divina é desentranhar o ensinamento do Cristo de todos os cárceres a que foi algemado. E na atualidade, sem querer qualquer privilégio para nós, apenas o Espiritismo retém bastante força moral para se não prender a interesses subalternos e efetuar a recuperação da luz que se derrama do verbo cristalino do Mestre, descedentando e orientando as almas. Realmente, quem quiser realmente ter condição de resgatar o cristianismo, a doutrina espírita é que tem condições para tanto, tem melhores possibilidades. Vamos vendo outro. Aí diz também uma maneira de agir, aí já não é só Kardec para estudo, ele está dizendo que Allan Kardec deve ser não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem essa base é difícil forjar o caráter espírita cristão que o mundo conturbado espera de nós pela unificação. Entra naquilo que já se comentou até aqui hoje, é o problema da vivência. Nós vemos muita gente empenhada em defender Kardec e faz de uma maneira totalmente anti-kardeciana, que é violento, agressivo, pretensioso, impositivo, coisa que Kardec nunca foi. Então nós não estamos na doutrina para defender Kardec, que por sinal nunca pediu para ninguém para defendê-lo. Como Cristo nunca pediu para ninguém defendê-lo, porque eles não precisam de defesa. O que a gente precisa é conhecer e vivenciar, colocar em prática. Este é o ponto fundamental. Ensinar mais fazer, crer mais estudar, aconselhar mais exemplificar, reunir mais alimentar. Então, o que procura Bezerra colocar aí é que nós devemos fazer tudo de uma forma fraterna, envolvendo. Nós precisamos ensinar, mas precisa demonstrar que, pelo que estamos fazendo, que nós estamos ensinando alguma coisa que estamos pelo menos nos esforçando em fazer. Estudar, acreditar sim, mas estudar para sustentar bem a crença. Aconselhar, mais exemplificar, reunir também, mas alimentar com informações, com coisas que possam ser úteis no processo de renovação. Esse é o procedimento. Falamos em provações e sofrimentos, mas não dispomos de outros veículos para assegurar a vitória da verdade e do amor sobre a terra. Ninguém edifica sem amor, ninguém ama sem lágrimas. Quem se propõe
a colaborar na parte da difusão da doutrina espírita no campo da unificação, não espere facilidades. Quem se propõe a trabalhar num centro espírita, atender quem chega, fazer estudo, tem suas dificuldades próprias, tem suas lutas, tem suas renúncias, tem seus sacrifícios. Tem que dedicar-se bem. Agora, quem se propõe a buscar um trabalho de união dos espíritas, a juntar centros espíritas para estarmos juntos nesse fortalecimento, aglutinar companheiros de uma cidade, de um estado, de um país, que espere realmente sacrifícios sérios. E Emmanuel colocou com muita clareza isso. É trabalho sacrificial. É importante colocar isso, e Bezerra não faz nenhum segredo disso, porque quem se propõe a trabalhar no campo da unificação precisa, acima de tudo, aprender a apanhar em silêncio. Fazer o melhor e engolir, para poder não prejudicar o próprio trabalho. É indispensável manter o espiritismo qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios. Esse é um alerta que ele já deixa. Vamos seguir, para abreviar mais. Respeito a todas as criaturas, apreço a todas as autoridades, devotamento ao bem comum e instrução do povo em todas as direções sobre as verdades do Espírito, imutáveis e eternas. É preciso ter essa visão do conjunto e, vamos dizer, navegar nesse trabalho de integração bem ampla, porque está se falando em nome da doutrina espírita. Nada que lembre castas, discriminações, evidências individuais injustificáveis, privilégios, imunidades, prioridades. Pode seguir. Amor de Jesus sobre todos, verdade de Kardec para todos. Cada templo mais forte deve ser o escudo para o mais fraco. O mais esclarecido, a luz para o menos esclarecido. E sempre seja o sofredor o mais protegido e o mais auxiliado. Como entre os que menos sofram, seja o maior aquele que se fizer o servidor de todos, conforme a observação do mentor divino. Companheiros, essa mensagem foi discutida, analisada no Movimento Espírita, no Conselho Federativo Nacional. E depois de discutir bastante isso, aprovou-se um documento para a atividade de unificação do Movimento Espírita. Vocês estão com esse folheto, na página 6, vocês podem pegar aí, tem diretrizes do trabalho federativo e de unificação do Movimento Espírita. Encontraram? Tá? Então, esta é a filosofia que norteia o trabalho de unificação, de acordo com o texto aprovado pelo Conselho Federativo Nacional e de acordo com o texto que também acabou sendo aprovado em nível internacional. Porque essa experiência de unificação aqui no Brasil está sendo muito útil e fundamental para poder fazer algum trabalho de âmbito internacional. Então, essa unificação que existe no Brasil, mesmo com as dificuldades que lhe são próprias, ela dá apoio ao trabalho de âmbito internacional porque obedece às mesmas diretrizes básicas do trabalho que emana do mundo espiritual. Então, na essência, o que é que essas diretrizes do trabalho federativo de unificação falam? Começa o item 1. O trabalho federativo e de unificação do movimento espírita tem como, bem como de união dos espíritas e das instituições espíritas, baseia-se nos princípios de fraternidade, solidariedade, liberdade e responsabilidade que a doutrina espírita preconiza. Vocês vejam aqui que tem até um cuidado, trabalho federativo e trabalho de unificação do movimento. E depois diz, união dos espíritas e das instituições. Por que essa diferença? Porque unificação implica muitas vezes você perder a autonomia, você desaparece para ficar uma coisa só. A união não. As pessoas preservam a sua autonomia, se unem, mas se mantêm como fechando num feixe de varas.
O Conselho Federativo teve o cuidado de separar uma coisa e outra para evitar essa discussão que se arrasta há muito tempo, se está unificando, se está uniformizando, se está perdendo personalidade, se está morrendo para surgir outra coisa. Então está colocando com clareza. Existe a unificação do movimento no seu todo. Então, no todo, nós podemos fazer planos de trabalho como está ocorrendo hoje, em movimento no campo do estadual ou distrital, no campo nacional, no campo internacional, estabelece diretrizes de trabalho e vai desenvolvendo. Isso é a unificação do movimento. A gente não pode falar a unificação dos centros, porque se vai unificar os centros espíritas, eles desaparecem para surgir um só. Você pode, vamos dizer, vou unificar 3 instituições ou 3 empresas. As 3 desaparecem, fica uma. Vou unificar 10 centros espíritas, 10 desaparecem, fica um. Não é esse o objetivo. Vai unir os centros espíritas. Aí você une todos, faz um trabalho conjunto, mas cada um fica com a sua autonomia, sua liberdade de ação. Este é o processo básico federativo, esse é o processo pelo qual o trabalho deve ser feito. Está ficando claro? Um outro ponto que o Conselho Federativo Nacional aprovou aqui no Brasil e que hoje é utilizado também em âmbito internacional. Caracteriza-se o trabalho federativo de unificação do movimento espírita, união, etc., por oferecer sem exigir compensações. Isso é importante colocar porque tem pessoas que, bom, agora eu sou presidente da União Municipal Espírita, então eu vou exigir dos centros espíritas que pague a conta em dia. Ele pode solicitar, por certo. Agora, se vai começar com exigência, ele precisa oferecer alguma coisa para ver se pelo menos tem força moral para exigir ou pedir alguma coisa de troca. Caracteriza-se por oferecer sem exigir compensações, ajudar sem criar condicionamentos. Não é assim, bom, eu vou ajudar, mas em compensação vocês têm que fazer isso. Isso é negociação, não é ajuda sincera. Expor sem impor resultados. Faz exposição, etc., depois vai querer avaliar e cobrar a prazo curto o resultado. Esquece a parábola do semeador, que está espalhando semente, espera que o tempo apresente os resultados. E unir sem tolher iniciativas. Vamos unir todos sem dizer, olha, você não pode fazer mais nada, tem que ficar aqui. Não, nós vamos unir o trabalho, agora se a pessoa está com uma iniciativa, deixa tomar a iniciativa, deixa fazer o trabalho dela. Deixa ela alcançar uma faixa que nós não vamos alcançar. Faz parte do processo e da visão de trabalho que nos cabe fazer. Preservando os valores e as características individuais, tanto dos homens como das instituições. Porque o processo de crescimento da sociedade dos homens é fruto da sucessão de experiências que nós realizamos, ou isoladamente ou em conjunto. Um outro ponto. A integração e a participação das instituições espíritas nas atividades federativas e de união do movimento espírita, sempre voluntárias e conscientes, são realizadas em nível de igualdade, sem subordinação, respeitando e preservando a independência, a autonomia e a liberdade de ação de que desfrutam. O grande receio dos centros espíritas em integrar na atividade federativa qual é? Falou, o que vai acontecer? A federação vai interferir aqui na minha casa, eu vou ter que prestar conta, vou ter que mandar um balancete mensal para saber o que está gastando, ganhando. Eu vou ter que dizer assim que o passe tem que ser desse jeito ou não. Eu vou ter que fazer esse tipo de postura. É lógico que quando começa a haver essa ideia de cerceamento, a pessoa se preserva. E quando a instituição federativa, em vez de ser uma instituição de apoio, de ajuda para o centro, passa a ser a instituição de fiscalização, o dirigente espírita vai embora. Eu fui dirigente de um centro espírita pequeno numa cidade do interior. O que tem que fazer é um trabalho de clínica geral de toda a ordem. E se chegasse lá alguém e falou, olha, você agora precisa também participar do trabalho de unificação, uma vez por mês você tem que deixar o centro para ir para lá, para cuidar das coisas, eu falei, bom, o que eu vou fazer lá? Não, tem que discutir o assunto. Falou, eu discuto aqui, faço aqui mesmo. Tem mais coisa para fazer aqui. Agora, se a instituição federativa de unificação não partir para fiscalizar e nem exigir nada da instituição,
mas tornar evidente para o centro espírita que ela quer ajudar, que ela tem objetivo de difusão da doutrina, que é fundamental o núcleo espírita na difusão da doutrina, e que nós podemos juntos aliviar o trabalho do dirigente, multiplicar o benefício dos colaboradores.